Oi, pessoal! Voltamos para continuar o nosso bate-papo sobre trigonometria. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre círculo trigonométrico. Já tem uma aula inicial aqui no canal sobre esse assunto, vou deixar o link na descrição. Se você não tiver assistido, vai lá conferir, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. O que seria um círculo trigonométrico? Você está vendo aqui na imagem que eu tenho um plano cartesiano, né, dois eixos, o x e o y traçados, e além desse plano cartesiano, eu tenho também uma circunferência. Quero que você note que o centro dessa circunferência, ele corresponde à origem, e que essa circunferência tem raio igual a 1 unidade. Isso é o que nós vamos trabalhar aqui na aula de círculo trigonométrico. Outro detalhe importante é que o sentido de orientação positiva do nosso círculo é o sentido anti-horário. Pensa lá nos ponteirinhos do relógio. A indicação que eles percorrem é assim, olha. Se eu percorrer igualzinho os ponteirinhos do relógio, a gente tem uma indicação negativa dos arcos. Agora, se eu for no sentido contrário, no anti-horário, a gente tem indicação positiva. Vamos dar sequência? Outro detalhe importante, o nosso círculo aqui ele está dividido em 4 regiões iguais. Aqui a gente tem o que nós chamamos de primeiro quadrante, esse arco. Continuando a trajetória no sentido anti-horário, esse espaçamento aqui é o segundo quadrante, o terceiro e, por fim, o quarto quadrante. Principais divisões do nosso círculo são pontos estratégicos para que você consiga localizar os outros. Eu vou destacar aqui os ângulos de medida 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Como é que nós vamos marcar isso? Nossa circunferência traçada, olha aqui, o ângulo de 0 graus é um ângulo sem abertura. Perceba que a volta completa tem 360. Se eu dividir em 4 partes, cada uma dessas partes terá 90 graus. Então, quando a gente percorre esse arco aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Ou π dividido por 2, que é a representação em radianos, trabalhada na aula anterior. Se eu sair aqui, olha, dessa marcação e percorrer meia volta, a gente tem um arco de 180, ou π radianos. Percorrendo mais um pouquinho, a gente chega no arco de 270 graus, ou 3 meios de π, e se eu completar a minha volta, eu tenho um giro de 360 graus, ou 2π. Detalhe importante é que o ângulo de 0 graus e de 360, eles estão marcados no mesmo pontinho. Então, aí, em cada caso, você vai interpretar para saber qual é o arco em questão. Combinado? Vamos representar graficamente os arcos de 30, de 50 graus negativos e de 10 nonos de π. Como é que nós vamos fazer isso? Você, com certeza, já usou um instrumento como esse. Esse é de uma volta completa, tem um que é de meia volta também, é o nosso transferidor. Ele é usado quando a gente vai fazer marcação de ângulo. Eu não vou ensinar como usar esse aparelhinho. Se você tiver dificuldade, aqui no canal também tem aula ensinando a usar. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Hoje eu vou rapidinho, considerando que você já sabe fazer isso. Como é que eu vou marcar um ângulo de 30 graus? O nosso aparelhinho, ele tem uma marcação aqui no centro. Então, eu vou colocar essa marcação bem aqui na origem do meu plano cartesiano. E esse eixinho aqui, x, ele vai passar em cima da marcação 0. Então, eu coloco aqui, coincidindo com a origem, o 0 em cima do eixinho x e eu quero uma abertura de 30 graus. Então, olha, aqui 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30. Então, a marcação do meu ângulo de 30 graus está aqui. Esse arco corresponde a 30 graus positivos. Se eu quiser marcar um arco de indicação menos 50 graus, lembra que eu falei que se eu percorrer no sentido horário, a gente tem indicação negativa? Como o arco que eu quero é negativo, então eu não vou considerar daqui para cá, e sim com essa orientação, igual os ponteirinhos do relógio. Da mesma forma, vou utilizar o meu transferidor, coloco o centro aqui, o 0 nessa marcação e vou ver uma abertura de 50 graus. Pronto, marquei. E esse outro ângulo, Melissa, 10 nonos de π, sabe o que você faz? Transforma para graus que vai ficar mais fácil. Você pode fazer utilizando a regra de 3 que eu ensinei na aula anterior. π equivale a 180 graus. 10 nonos de π equivale a x. Multiplica cruzado e desenvolve. Ou então, você pode fazer de uma forma
direta também, olha. Você sabe que π é 180 graus, então aqui mesmo você pode substituir. Não é 10 nonos de π? Então 10 nonos vezes o valor do π em graus, que é 180. Posso simplificar o 180 com 9, dá 20. 10 vezes 20, 200. Então, uma marcação do ângulo de 200 graus. Então, vamos lá, saindo daqui, ele é positivo, então com essa orientação, marco um arco de 200 graus. 10 nonos de π. Juntinhos? Vamos para o próximo assunto? Arcos simétricos. O que é isso? Um arco trigonométrico qualquer, AM, ele sempre vai possuir 3 arcos simétricos localizados na minha circunferência. Melissa, eu já ouvi falar de simetria, mas eu tenho dúvida. O que é isso? Vamos pensar nessa imagem aqui, olha, uma borboletinha. Perceba que nessa borboletinha eu tracei uma retinha bem no meio dela. Isso aqui é o que nós chamamos de eixo de simetria. Se eu dobrar, gente, essa imagem, né, de forma que o meio seja essa retinha, perceba que uma asinha da borboleta vai coincidir exatamente sobre a outra. Isso é o que nós chamamos de eixo de simetria. De uma forma muito simplista, é uma retinha que divide a figura no meio. Quando você dobrar a figura por esse eixo, uma parte vai coincidir com a outra. Para a gente identificar os arcos simétricos, a gente também vai ter que pensar nesse eixo de simetria. Então aqui, olha, suponhamos que eu tenho um arco qualquer AM. Esse arco aqui, olha, com essa medida. Quais são os arcos simétricos? Eu tenho a simetria em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo das abscissas e em relação à origem. Como é que seria isso, Melissa? Vamos aqui, ó. Tô com a mesma imagem recortadinha para a gente manusear. O meu ponto M, eu quero a simetria em relação ao eixo Y, o eixo das ordenadas. Se esse eixinho Y vai ser o meu ponto de simetria, quando eu dobrar por esse eixo, uma parte tem que coincidir com a outra. Então, vamos ver onde que o pontinho M vai coincidir? Ó, nesse pontinho aqui que eu tô chamando de M'. Ele é o simétrico em relação ao eixo das ordenadas, ou eixo Y. Se eu quiser o pontinho, o arco simétrico em relação ao eixinho X das abscissas. Então, eu vou dobrar a figura pelo eixinho X, olha só. O meu pontinho M tá aqui, vamos ver em cima de onde que ele vai bater? Olha, aqui foi, bateu aqui. Esse pontinho é o arco simétrico em relação ao eixinho das abscissas. Agora, a gente vai determinar em relação à origem. A origem é aqui. Então, perceba, ó, o meu pontinho M tá aqui. Se eu dobrar pela origem, em cima de onde que ele vai bater? Aqui, olha. Esse arco seria o simétrico. Então, todo arco, ele tem 3 que são simétricos. Posso dobrar pelo eixo Y, pelo eixo X ou pela origem. Mas, na prática, como é que eu vou determinar a medida dos arcos simétricos? Vamos pensar nesse exemplo para o arco de 45 graus? Olha só. Se eu tenho o arco de 45 graus, qual que é o simétrico dele em relação ao eixinho Y das ordenadas? Ó, quando dobrar um, tem que coincidir com o outro. É o arco de 135 graus. Mas como é que você descobriu isso, Melissa? Simples. Quando você precisar determinar o arco simétrico em relação ao eixo das ordenadas, sempre você vai pegar 180 menos a medida do arco em questão. Então, era 45, eu fiz 180 menos 45, deu 135. Ó, se eu dobrar pelo eixinho Y, um fica em cima do outro. Qual é o simétrico em relação ao eixinho X, o eixinho das abscissas? Quando eu dobrar pelo eixinho X, esse ponto tem que coincidir com esse. Como é que eu vou descobrir o valor? Em relação ao eixinho das abscissas, sempre você faz 360 menos a medida que você tem. Essa medida vai variar, que é 45. Então, eu fiz 360 menos 45. 315. Então, descobri. Em relação à origem, ó, quando você dobrar pela origem, um tem que bater, um tem que coincidir em cima do outro. Para determinar o arco simétrico em relação à origem, você sempre vai fazer 180 mais a medida do arco em questão. Como aqui é 45, 180 mais 45, 225. Sugiro que nesse momento você dê uma pausadinha nesse vídeo e anote isso, porque lá nas atividades do PET você vai determinar arcos simétricos. E aí você vai utilizar essa técnica aqui, beleza? Para arrematarmos, vamos conversar sobre arcos côngruos. O que é isso?
Lembra lá? Quando eu comecei a falar com você do círculo, eu chamei atenção para o fato de que o arco de 0 e de 360 graus, eles são marcados em cima do mesmo pontinho? Pois é, arcos côngruos, gente, são arcos que, embora tenham medidas diferentes, eles são marcados em cima do mesmo pontinho no meu círculo trigonométrico. Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho ângulos de 60, de 420, de 780, arcos com essas medidas. Se eu fosse marcar isso no meu círculo, onde ele seria marcado? O de 60 graus, pega o nosso transferidor, marca. E um ângulo de 420? Como é que eu vou marcar isso, Melissa? Se a circunferência, se a volta toda só tem 360. Se é uma medida maior, sabe o que significa? Porque você deve mais do que uma volta. O seu arco excedeu, né? Foi maior do que uma volta. Então, quantas voltas será que deu? Sempre que você tiver uma medida maior que 360, divide por 360. Então, aqui deu 1 e sobrou 60. Esse resto aqui você não vai continuar dividindo não, tá? O que isso significa? Um arco de 420. Você deu um giro completo, voltou para o ponto inicial e depois você vai deslocar mais 60. Perceba que o arco de 420 e de 60 são côngruos. Eles serão marcados em cima do mesmo pontinho. O arco de 780, como é que nós vamos fazer? Divide por 360, 2, sobra resto 60. O que significa? Você tem um arco que você deu 2 voltas, passou por esse pontinho inicial, depois você tem que andar mais 60, tá bom? Para finalizarmos, encontre a primeira determinação positiva dos arcos trigonométricos a seguir. Um arco de 440 graus, onde que eu vou marcar? O que nós vamos fazer? Divide por 360, deu uma volta completa e sobra um resto de 80. Então, você deu uma volta completa e você ainda precisa percorrer mais 80 graus no sentido positivo. Então, é o anti-horário. Andei 80 graus, cheguei, marquei o meu arco. Ah, Melissa, mas eu já vi exercício que pede para achar a determinação positiva, mas que o arco tem uma medida negativa. Como é que faz? Se tiver uma medida negativa e lá no seu PET tem atividade assim, o que você vai fazer? Inicialmente, vamos desconsiderar esse sinal de negativo. A gente vai avaliar ele depois. Vou pegar o valor, vou dividir por 360. Aqui são 3 voltas completas e resta 100. Se a minha medida é negativa, significa que ao invés de andar no sentido anti-horário, sentido positivo, eles se deslocaram no sentido horário, que é o negativo, tá? Então, são 3 voltas e ainda sobrou 100. Ótimo, mas eu quero a determinação positiva. Aí tem uma coisinha diferente para fazer? Tem. Olha só, se eu dou 3 voltas no sentido negativo, ou seja, no sentido horário, e depois ainda tem que deslocar mais 100 graus, eu pararia nesse pontinho aqui. Qual que será esse pontinho? Como é que eu vou descobrir? Como eu quero a determinação positiva e a minha medida veio negativa, depois que você fez isso, a única diferença é que você vai pegar 360 e vai retirar o resto. 360 menos 100, 260 graus. Se você estivesse girando no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário, parando no valor 260, equivaleria a parar nesses 100 graus, só que girado aqui no sentido contrário, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, entre em contato comigo, vou ter o maior prazer em te ajudar. Mas determinação e foco são essenciais. Bons estudos, moçada!